E a BB Seguridade trouxe 2,24 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, uma alta surpreendente de 19,7%. E é claro que alguns agentes de mercado não esperavam por isso. Mais impressionante ainda foi o Itaú, que disparou 14% nos seus lucros, atingindo 11,5 bilhões de reais apenas no segundo trimestre do ano de 2025. E ainda vai pagar uma bolada em JCP para o acionista. Mas quando o assunto é aumento da rentabilidade, foi a Klabin que roubou a cena, 86% de aumento nos seus lucros no segundo trimestre, e ainda por cima trouxe dividendos, exatamente como saiu aqui no ativo virtual no dividendo preditivo. Por outro lado, temos o lucro da Prio, que caiu 44%, mas a Embraer decidiu investir 500 milhões de dólares nos Estados Unidos, e vamos entender o efeito disso também. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com a BB Seguridade. Para quem vem acompanhando o Ativo Virtual, isso aqui não é novidade para ninguém, nem os resultados e também nem mesmo o pagamento dos dividendos. Lembrando que a BB Seguridade é o braço de seguros do Banco do Brasil e é uma empresa conhecida pela sua resiliência e também por ser uma forte pagadora de dividendos. E é claro que o mercado acompanha de perto esses resultados porque eles dão pistas sobre a saúde do setor e também a capacidade da companhia de gerar caixa e lucros. E é nesse cenário que a BB Seguridade acabou de divulgar um balanço do segundo trimestre do ano de 2025 muito forte, um lucro que saltou 19,7%, atingindo 2,24 bilhões de reais no trimestre. Uma alta simplesmente impressionante que somente quem vem acompanhando aqui no Ativo Virtual mensalmente, nos vídeos de análise que eu trago com os demonstrativos mensais, tanto da BB Seguridade quanto da Caixa Seguridade, que teve condição de acompanhar isso. Sem falar o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual e que não para de acertar. E é claro, se você quiser que eu traga um Fique Preparado para explicar todo esse resultado do segundo trimestre e avaliarmos juntos perspectivas futuras, bem, aí é só deixar nos comentários abaixo. E serve para essa empresa ou qualquer outra deste vídeo ou fora dele. O importante é que você coloque o seu pedido, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. Assim você influencia na agenda do Ativo Virtual. Então, como esse é o vídeo do giro rápido, eu não vou entrar em muitos detalhes. Então, deixa nos comentários se você quiser que eu traga o Fique Preparado, onde eu sempre falo das perspectivas, projeções e preço-teto e muito mais. Então, é importante destacar que no semestre o lucro da BB Seguridade foi de 4,2 bilhões de reais, o que representou também uma alta na comparação anual de 14%. Pessoal, isso aqui é impressionante. Todo mundo estava falando mal das seguradoras, que a BB Seguridade não ia aguentar, teve analistas de mercado criticando a seguradora e olha aí o resultado. E ainda por cima, com um pagamento de R$ 1,94 por ação. Eu já vou falar sobre ele. E também sobre o novo guidance da BB Seguridade. Muito atenção nesse ponto aqui. Mas de uma maneira resumida, a sinistralidade da BB Seguridade está em queda. Esse foi o principal destaque, que recuou 5,7 pontos percentuais. Foi para 21,5%. Isso significa que a empresa pagou menos nas indenizações em relação ao que recebeu em prêmios. A queda é explicada, em parte, porque o segundo trimestre de 2024 foi negativamente impactado pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. No Ativo Virtual, tem vídeo dessa época aí explicando detalhadamente o que aconteceu. Inclusive, o que iria acontecer também. Um outro ponto importante que eu quero chamar a atenção para a nossa comunidade é sobre o crescimento nas divisões. Isso mesmo. O balanço ele mostrou um crescimento robusto no lucro das suas subsidiárias, ou seja, a Brasilseg cresceu 25,4%, a Brasilprev avançou 19,8% e a BB Corretora uma alta expressiva de 11%. Com tudo isso, o resultado financeiro do grupo saltou 68,8%, claro, impulsionado pelos juros altos da economia brasileira, que está na estratosfera, 15% de taxa Selic. Mas é aí que precisamos falar do novo guidance, porque apesar dos números bons, na verdade iria até excelentes, a BB Seguridade precisou revisar para baixo o seu guidance nas projeções, ou seja, nas metas dela. Isso para ainda este ano de 2025. Isso porque os prêmios seguros emitidos, ou seja, o valor das novas apólices vendidas, ficaram abaixo do esperado. O guidance anterior projetava um crescimento de 2 a 7%. E isso sendo um indicador de 2025. Mas o novo está indicando entre -4% e mais 1%. Ou seja, a empresa já está reconhecendo que pode ter um encolhimento aqui, aliás, é a parte mais provável, porque é a base do guidance para a divisão de seguros, ou seja, os prêmios emitidos, vamos ver aqui,
algo menor. Novamente, isso está nos conteúdos que eu tenho entregue gratuitamente, periodicamente aqui no Ativo Virtual, sem nunca ter falhado. A meta de crescimento para as reservas de previdência também foi revisada, e a empresa atribuiu a dificuldade a fatores como seguro agrícola e a cobrança de IOF sobre as contribuições de previdência. Tudo isso pesa, claro, mas afinal, para nós que somos acionistas da BB Seguridade, o que significa esse resultado do segundo trimestre? Bem, eu posso dizer que é um cenário misto, mas ele tem um forte sinal de resiliência e lucratividade também, especialmente no momento em que os agentes de mercado estavam criticando forte a companhia, e aí ela trouxe esse presente aí para quem é acionista da empresa. Então temos o lucro e sinistralidade são pontos positivos, sinal de alerta fica realmente no guidance, porque a expectativa da própria companhia é deterioração para o ano de 2025 em algum dos seus pontos. Podemos detalhar? Não fique preparado caso vocês queiram e deixem aí embaixo. E é claro que você já sabe. Vamos ver aqui no site do Ativo Virtual, na área exclusiva para membros, para vermos o radar de dividendos, que é a ferramenta desenvolvida pelo Ativo Virtual que fica monitorando o site da CVM em busca de novas oportunidades de dividendos, até mesmo aquelas que estão escondidas nas atas de reunião dos conselhos de administração das empresas. E no caso aqui da BB Seguridade, anunciado no dia 4 de agosto seu pagamento em forma de dividendos, exatamente como eu trouxe um dividendo preditivo, Datacom no dia 11 de agosto, segunda-feira, ou seja, esta segunda-feira, e a data do pagamento no dia 27 de agosto, quarta-feira, ou seja, um pagamento muito rápido em relação à Datacom. O valor aqui é de R$ 1,94 por ação ordinária BBSA3, gerando uma mega rentabilidade de 5,72%. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações BBSA3, essa cotação dos R$ 33,90 ainda valoriza 8,15% nos últimos 12 meses. E agora sim, estamos vendo um PL muito descontado, 7,59, atualizado com os resultados da companhia. Já o PVP mostra que ela está 545% acima do valor patrimonial, mas isso aqui eu já expliquei por que a nossa comunidade não deve se assustar com esse número aqui. E eu vou falar de novo lá no Fique Preparado. Dividend yield atual de 10,90% e, obviamente, vai impressionar o mercado quanto isso aqui ainda pode subir. Mas uma coisa é certa, ela já está pagando mais do que a média dos últimos 5 anos, que é de 7,5%. Ou seja, a BB Seguridade sistematicamente tem aumentado seu pagamento de dividendos e não decepcionou em nada no ano de 2025. Agora, se você é um investidor consciente e quer acelerar a sua rentabilidade e, obviamente, a sua independência financeira, baseado em uma carteira previdenciária de ações, saiba que já passou da hora, se você ainda não conhece, trabalhar com dividendos sintéticos ou dividendos turbinados. Pessoal, só fala que não quer quem não conhece. Então eu recomendo a você a estudar sobre esse assunto. Afinal, você pode fazer dividendos com suas próprias ações. É possível fazer até mesmo mensalmente, dependendo do seu conhecimento, é claro, conhecendo as técnicas certas e o momento certo de fazer as operações no mercado. Você não perde nada, nem os dividendos que são os dividendos normais, não precisa alugar ação, não precisa fazer nada, apenas utilizar sua própria carteira. É simplesmente imprescindível que o investidor de longo prazo faça isso para aumentar sua rentabilidade ao longo de muitos anos investindo na mesma companhia. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, no grupo VIP de opções, nós comemoramos frequentemente dividendos sintéticos mensais para diversos ativos, compartilhando as operações que eu e meu time estamos fazendo. Recentemente comemoramos o recebimento para a nossa comunidade de 45 a 50 centavos por ação BBSA3. Trouxemos de 18 a 28 centavos por ação CEMIG 4. E essas são operações que nós estamos fazendo, diferente de apenas de quem fala de ações ou de opções. Nós estamos compartilhando no grupo VIP, que esse é o objetivo dele, as nossas operações. Já no grupo VIP de ações, temos vários ativos valorizando em poucos meses a rentabilidade que muitos não têm no ano, como por exemplo, para as ações da Petro Recôncavo já estão valorizando 15,5%, além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe, além de projeções, preço-teto e muito mais. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente.
E agora vamos falar dele, o rei, o Itaú. Seria esse o melhor banco do Brasil? Bem, está disparando aqui 14% no seu lucro e atingindo a marca de 11,5 bilhões de reais no segundo trimestre do ano de 2025. Lembrando que o Itaú é o maior banco privado do Brasil e um dos favoritos dos investidores. Ele é excelente, inclusive, para poder fazer dividendos sintéticos. E os resultados são considerados um termômetro para o setor bancário inteiro, de tão influente que é esse banco. Ele, inclusive, é conhecido por sua consistência em alta rentabilidade, o que lhe rendeu o apelido de relógio suíço da Bolsa Brasileira. E é claro que o Itaú não decepcionou, e aqui no Ativo Virtual estou falando que ele ia aumentar o pagamento de dividendos desde o final do ano de 2022, contrariando o que o Barsi fez no mercado. Mas tenho certeza que quem estudou junto com o Ativo Virtual não consegue tirar o sorriso do rosto. Aqui o Itaú reportou um lucro líquido recorrente gerencial de 11,5 bilhões de reais apenas no segundo trimestre, que representa um crescimento de 14,3% na mesma comparação do período anterior, ou seja, ano contra ano, trimestre contra trimestre. O resultado ficou em linha com as expectativas do mercado, que projetavam um lucro de 11,3 bilhões. Então, ligeiramente a mais, mas digamos assim, está dentro de uma margem de segurança dessas projeções de mercado, tornando o banco ainda no topo do setor, ou seja, a rentabilidade continua no topo do setor. O Itaú alcançou um ROI, que é o retorno ao seu patrimônio líquido, de 23,3% no trimestre, superando com folga seus principais concorrentes, que, por exemplo, o Santander ficou com 16% e o Bradesco com 14,6%. Nessa matéria não é nem muito justo colocar esses dois bancos, porque os dois estão em recuperação ainda na sua reestruturação das suas carteiras depois do calote que aconteceu em 2022. Teria que comparar com o Banco do Brasil, que ainda não saiu os resultados, mas sem dúvida nenhuma, já sabemos, o Itaú vai dominar aqui também. Por outro lado, o crédito desacelerou, mas seguiu saudável. O que isso significa? Bem, a carteira de crédito total do banco cresceu 11,2%, como se isso fosse pouca coisa, ficando abaixo do ritmo do primeiro trimestre do ano de 2025, que foi um crescimento de 13,2%, mas continua crescendo. Então o mercado é bem exigente, como vocês estão vendo aqui. Não basta ser o primeiro, não basta continuar crescendo, tem que continuar crescendo, inclusive o ritmo de crescimento. Bem, em um momento em que todos os bancos estão com dificuldade e o Itaú consegue crescer na frente de todos, ter o maior ROI, o maior lucro, a maior carteira e ainda por cima, tão perto assim em relação ao que ele conseguiu realizar no primeiro trimestre, decididamente, para mim, é um resultado sensacional. Deixa nos comentários abaixo o que você acha. E a inadimplência? Totalmente sob controle. Acima de 90 dias teve um aumento marginal, ou seja, bem baixo, mas com custo de risco que permaneceu estável em 2,6%, mostrando que o banco está conseguindo sim gerir bem os calotes. E é claro que vamos falar também de dividendos e as perspectivas. Mas para isso, vamos voltar aqui no site do Ativo Virtual, no radar de dividendos, porque na sequência temos o Banco Itaú, que anunciou no dia 5 de agosto, terça-feira, o seu JCP. A Datacom vai ser no dia 18 de agosto, segunda-feira, e a data do pagamento muito rápida, já no dia 29 de agosto, sexta-feira. E note, nesse JCP não tem nada daqueles 2 centavos que ele paga mensalmente. Lembrando, é mensal, mas ele faz pagamentos intermediários e intercalares, como eu já falei diversas vezes aqui no canal. Não é à toa que ele consegue ter toda essa rentabilidade em dividend yield. E dessa vez ele anunciou 36 centavos por ação ordinária, YouTube 3, e 36 centavos por ação preferencial, YouTube 4. A rentabilidade para as ações ordinárias é de 1,13% e para as ações YouTube 4, 1,01%. E como se não bastasse tudo isso, o Itaú com o YouTube 3 trouxe aqui essa cotação dos R$ 31,90 apontada para cima, a tendência nesse momento, com uma valorização impressionante de quase 35% nos últimos 12 meses. Você não entendeu errado não. Se tivesse investido há um ano atrás, apenas um ano atrás, você teria 35% de valorização do seu patrimônio, além dos dividendos que foram pagos, que você poderia reinvestir e acelerar ainda mais a rentabilidade da sua carteira. Mas eu sempre gosto de mostrar isso aqui, ó, 10 anos de investimento no Itaú. Quais ativos, tenho certeza que são pouquíssimos, isto é, se você tiver algum em carteira, que fez esse movimento nos últimos 10 anos. Uma valorização sem paradas todos os anos, com apenas algumas poucas oportunidades, apenas para o acionista chegar lá e fazer o seu reinvestimento dos seus dividendos. O PL do banco é excelente, 8,23, muito abaixo do benchmark de mercado de 15 vezes e aqui do Brasil também de 10 vezes a 12 vezes para os mais conservadores. Lembrando que é o preço dividido pelo lucro. Já no PVP, ele está 71% acima do valor patrimonial, com dividend yield de 8,5% e subindo. Mas a Klabin também chamou muita atenção do mercado. E aqui no Ativo Virtual, eu também fiz tudo o que eu pude para chamar a sua atenção para a companhia, com dividendo preditivo, diversas matérias falando sobre a companhia no Giro Rápido do Mercado, vídeos como esse aqui, mais vídeos falando
falando do dividendo preditivo da Klabin e até mesmo o Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, que eu faço o raio-x das empresas, trazendo perspectivas, projeções e preço-teto e muito mais em um vídeo completo para preparar a nossa comunidade, servindo realmente como um mini curso para o investidor. Até porque a Klabin é uma das maiores empresas de papel e celulose do Brasil e para os acionistas, os resultados da companhia, que é sensível a fatores como preços de commodities, dólar e custos de produção, são cruciais para entender a saúde do negócio e a capacidade de distribuição de dividendos e proventos da empresa também. E é nesse cenário que a Klabin divulgou um balanço muito forte para o segundo trimestre deste ano, com um lucro de 585 milhões de reais. Isso representa um salto de 86% em relação ao mesmo período do ano passado e um crescimento de 31% na comparação trimestral. Esse desempenho permitiu que a empresa anunciasse uma distribuição de dividendos de excelentes 306 milhões de reais. E o pessoal, com medo que a empresa lucrasse pouco e fosse distribuir pouco, fica sempre naquela questão, compro ou não compro, invisto ou não invisto na empresa. Pois é por isso que eu sempre convido a nossa comunidade a estudar as empresas para depois não bater o arrependimento. O conteúdo é que não falta aqui no Ativo Virtual para te ajudar a chegar nesses objetivos e na sua conclusão também. Mas o que explica o bom resultado? Bem, primeiro, o lucro foi impulsionado pelo aumento dos preços de papéis e das vendas de embalagens e pela desvalorização do real frente ao dólar também. Essa é a maneira correta de explicar esse evento, inclusive a desvalorização do real. Com isso, a receita cresceu 6% a comparação ano contra ano. Tudo encaixado com o que eu já vinha trazido aqui no Fique Preparado ao longo dos outros diversos vídeos que eu trouxe falando sobre a Klabin até o presente momento. O EBITDA ajustado também teve um bom resultado, 2,04 bilhões de reais, mas representou uma leve queda de 1% na base anual, um crescimento de 10% na comparação trimestral. A margem EBITDA ficou 39%, mostrando uma recuperação em relação ao trimestre anterior. Isso significa também que quem viu as apostas de mercado, as casas de análise fazendo as análises delas e trazendo preço-alvo e recomendações neutras, provavelmente em breve vamos ver elas mudando de ideia aqui com a Klabin. A produção, a Klabin apresentou um volume total de produção de celulose e papel com alta de 1% na base anual e 6% na comparação trimestral, mesmo com a decisão de hibernar uma fábrica de papel reciclado em julho para ajustar a produção à demanda. Também tem no Giro Rápido do Mercado essa notícia. Ah não, pode ficar tranquilo que eu não esqueci, eu vou falar dos dividendos. Sim, a empresa anunciou, estão trazendo aqui no radar de dividendos. Na sequência temos a Klabin, que anunciou no dia 5 de agosto, terça-feira, o seu dividendo, com data compra dia 8 de agosto, sexta-feira, e a data do pagamento para o dia 19 de agosto, que vai cair numa terça-feira. Pagamento muito rápido em relação à data compra. A empresa vai pagar 5 centavos por ação ordinária, preferencial, KLBN3 e KLBN4, e 25 centavos por ação em unit, KLBN11. A rentabilidade aqui é de 1,37% para as ordinárias, 1,40% para as preferenciais e também 1,40% para as ações em unit, que é uma combinação de ações ordinárias mais preferenciais. Quando você compra uma ação KLBN11, você está levando uma combinação de ações ordinárias mais preferenciais. É por isso que ela paga mais. Qual ação que eu investiria? Claro, KLBN11. Afinal de contas, é a que tem maior liquidez no mercado e eu conseguiria facilmente fazer dividendos sintéticos com ela. Nessa cotação dos R$ 17,88, desvaloriza quase 13% nos últimos 12 meses. Pele é bom, 10,65%. E o PVP mostra que a empresa está 118% acima do valor patrimonial, com dividend yield de 6,42%. Na sequência vamos falar da Prio, que derreteu 44% nos seus lucros, mas é importante lembrar que ela é uma companhia independente de óleo e gás, conhecida também por sua estratégia de otimizar e revitalizar campos de petróleos que são considerados maduros, e os resultados dela são diretamente impactados pelos preços do petróleo no mercado internacional e pela sua capacidade de produção, ou seja, o cenário recente de preços de petróleo, Brent, que é o índice utilizado mundialmente, tem sido de queda. Isso gerou cautela no mercado para as petroleiras. E é justamente nesse sentido que os resultados dela, no segundo trimestre, vieram com números que preocupam. O lucro líquido da empresa derreteu realmente 44%, chegando aos 154 milhões de dólares. Isso em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado operacional, que foi medido pelo EBITDA ajustado, afundou ainda mais, cerca de 49% na comparação anual. Isso sim, realmente é muito triste aqui em relação à Prio, mas são condições macroeconômicas que as empresas precisam se adaptar. Então, resumidamente, o que puxou o lucro para baixo e também o EBITDA, ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, ou seja, o lucro operacional de uma empresa.
Então temos, primeiro, claro, o preço do petróleo, que foi a principal razão dessa derrocada das cotações no mercado internacional. O barril Brent desmoronou, caiu 22%, impactando todas as petroleiras. O preço médio ponderado do barril do petróleo, vendido pela Prio, foi de $65,84, também apresentou uma fortíssima queda de 23%. O volume de vendas também não aliviou não, diminuiu 4% no segundo trimestre, contribuindo para o resultado negativo. No relatório da Prio, ela também destacou que o campo peregrino, adquirido em dezembro de 2024, influenciou negativamente o preço médio realizado, já que o ativo opera com um desconto médio superior aos demais campos exploratórios. Atualmente, Prio 3, nessa cotação dos R$ 40,55, está desvalorizando até que não tanto, 9,07%. Mas a bolsa sim entregou aqui parte das cotações depois da apresentação desses resultados. O PL da empresa é muito barato, 3,21, e o PVP mostra que ela está 37% acima do valor patrimonial. Cuidado que aqui deve ter efeitos não recorrentes, não me recordo nesse momento, mas se vocês quiserem, deixem nos comentários abaixo que eu posso trazer o Fique Preparado. Afinal de contas, uma empresa que caiu tanto nos seus lucros, tem um PL de graça como esse, tem uma coisa estranha aqui que precisamos estudar. Na sequência, vamos falar da Embraer, que é uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo. Sempre falo isso para valorizar até mesmo a empresa que é brasileira. E ela tem alta tecnologia e que atua globalmente, inclusive nos mercados dos Estados Unidos, tanto o civil quanto o militar. E eles são de extrema importância. Então, recentemente, a empresa tem tido que lidar com incertezas de tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. E é nesse contexto que o CEO da Embraer, ou seja, o diretor-presidente, Francisco Gomes Neto, fez a apresentação após o balanço do segundo trimestre deste ano com notícias importantes. A companhia planeja investir mais de US$ 500 milhões lá diretamente nos Estados Unidos. Isso já para os próximos 3 a 5 anos. Esse investimento, segundo o próprio CEO, deve gerar 2.500 empregos no país e o número pode aumentar ainda mais se a Força Aérea Americana selecionar sua plataforma KC-390. Imaginem só a Embraer fazendo um investimento desse tamanho lá nos Estados Unidos, que tamanho de empresa ela vai ser daqui a 3, 5 anos. Lembrando que a Embraer afirmou que as tarifas de 10% que os Estados Unidos aplicam a produtos brasileiros são grande preocupação. No entanto, a empresa não espera que essas tarifas gerem efeitos negativos em 2025, mas o CEO disse que os efeitos das tarifas já foram considerados nas estimativas da empresa para o ano. A empresa está em conversas com autoridades dos dois países, Brasil e Estados Unidos, para tentar reverter a decisão das tarifas. E as tarifas voltarem para zero, a empresa diz que há espaço para ganhos adicionais. E isso nas projeções dela, o que seria uma ótima notícia. De maneira muito resumida, bem, a empresa teve um prejuízo ajustado de 53,4 milhões de reais, mas o EBITDA ajustado, ou seja, o lucro operacional, cresceu forte, 39,6%, atingindo 1,39 bilhão de reais, com uma margem EBITDA subindo de 12,7% para 13,5%. Ou seja, o destaque positivo foi o segmento de aviação executiva, com receita de 3,1 bilhões e aumento de 74% na comparação anual. Então, para quem é acionista da Embraer, essa notícia é extremamente positiva. Estratégia e crescimento claros, definidos aqui, resiliência no setor com tantas questões macroeconômicas afetando a companhia e potencial de alta claríssimo com gatilho de alta que pode animar os investidores. Atualmente a Embraer, nessa cotação dos R$ 82,35, decolou 110,5% nos últimos 12 meses. O PL é altíssimo, 28,52, como expliquei, empresa de alta tecnologia, então é normal, o mercado precifica para o futuro, assim como o PVP, 235% acima do valor patrimonial da companhia. Mas vou deixar nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas as notícias, matérias, fatos relevantes e dividendos. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.